Nessa época, que foi por volta de, vamos considerar aí entre 1910 e 1914, né, que a estrada de ferro estava parada em Cerqueira César. Seu traçado estava parado em Cerqueira César. Enquanto isso, havia muita discussão em torno da continuação desse traçado. Que o que estava preparado já é que ela iria passar por Conceição de Monte Alegre, pegando a parte mais pela barranca do Paranapanema, até chegar em Presidente Prudente. Então houve muita luta, muita discussão, a política favoreceu também bastante. E então chegou-se a uma conclusão, finalmente, que essa estrada não poderia ter aquele traçado original. E quem era o engenheiro responsável pelo traçado da ferrovia era o senhor José Jorge, que posteriormente ele foi condecorado como comendador José Jorge, que hoje existe uma rua em Quatá com o seu nome. Esse comendador José Jorge fazia parte do grupo dos Jorge, não é mesmo? Que já integrava a Fazenda Santalina na época. E após várias discussões e entendimentos também, o comendador achou que essa estrada passando por Conceição de Monte Alegre iria ficar muito custosa, gastar-se-ia muito dinheiro, porque a região era muito acidentada, né? Seu relevo era muito acentuado, não é mesmo? Então haveria necessidade de construção de obras de arte, como pontes e outros meios, né, para ultrapassar montanhas, ou montes, ou serras que tivesse pela frente. Então, após esse convencimento aí de que seria impossível esse traçado, ele convenceu o pessoal que esse traçado deveria passar a 7 quilômetros dali, que seria onde? Seria em Moita Bonita, que era o primeiro nome de Paraguaçu Paulista. Moita Bonita por quê? Porque Moita Bonita era uma região ali que tinha árvores frondosas, era muito bonito, o pessoal costumava fazer muito piquenique por ali. E então futuramente instalaram a estação de Paraguaçu ali em Moita Bonita, e ela ficou se chamando Moita Bonita. Beleza? Até hoje existe um trenzinho turístico aí, cuja locomotiva se chama Moita Bonita. Eis a razão do nome da locomotiva. Então o comendador Zé Jorge conseguiu o seu intento, que era trazer a estrada de ferro Sorocabana aqui na nossa região. Ela ficava mais centralizada entre os dois espigões, não é mesmo? E seria de mais fácil acesso. O café aqui já estava sendo plantado, já havia grandes plantações de café. Foi um dos motivos também fortes que puxaram a remoção desse traçado para nós, não é mesmo? E o povo de Conceição de Monte Alegre, naturalmente, ficou muito decepcionado, porque eles tinham certeza absoluta que esse traçado passaria por ali. Quer dizer, ele sairia de Cerqueira César e já desviando para os lados de Conceição de Monte Alegre, quer dizer, já beirando a vertente do Panema. Então, é lógico, instalada, já pronta essa ferrovia que veio nos favorecer mais ainda, começaram a chegar os imigrantes, né, do período pós-guerra, e chegaram aqui primeiramente, se eu não me engano, os primeiros a chegar por aqui foram os portugueses, que eles só não se jogaram na atividade do café
como também no trato de madeira, que com a derrubada das matas para se plantar o café, sobrou muita madeira. Tanto é que aqui em Quatá tinha 3, 4, 5 serrarias. E os portugueses eram especialistas para mexer com madeira. Isso não resta a menor dúvida. Eles conheciam madeira, eles cubicavam a madeira, tudo assim na base de cálculo, calculando quanto uma tora poderia fornecer de madeira, que tipo de serragem podia favorecer aquela tora, não é mesmo? E isso aí sem contar o que estava mais fervilhando aí, que era a cultura do café. Aí nessa época, mais ou menos, que a lavoura de café já estava bastante adiantada, que chegaram essas primeiras famílias de portugueses principalmente, não é mesmo? Que eu atribuo aos portugueses o início dessa colonização, vamos dizer assim, aqui no município. E essas famílias, elas foram se entrosando, elas foram se amalgamando ao pessoal que já existia aqui. Então criou-se aí uma grande descendência de portugueses. E isso aí foi aumentando de uma certa forma, que formou-se aí uma comunidade, não é mesmo? Que quase que exclusivamente portuguesa. Então a gente percebia, mesmo no período de guerra, quando muitos portugueses já estavam aqui, eu tenho lembrança de que eu era menino, por volta de 1945, 45 terminou a guerra, mas por volta de 1938, 40, por aí, os portugueses passaram maus bocados também, porque eles foram perseguidos. Então, eles não podiam se manifestar pelos movimentos da guerra que acontecia ainda lá fora. Então, acontecia que às vezes muitos portugueses foram presos. A gente, às vezes, abruptamente, você estava em determinado lugar, aparecia a polícia já procurando o fulano de tal, o ciclano, e já levava preso. Não é mesmo? Isso tudo por motivos políticos, motivos da situação da guerra. Aí vieram os italianos, vieram os alemães, vieram os poloneses, vieram bastante também, que o pessoal que depois frequentou a Varta, não é mesmo? E veja você como nesse tempo o pessoal sofreu assim uma certa pressão, e aqui em Quatá mesmo tinha uma padaria que se chamava Padaria Alemã, que era do seu Conrado Bleinroth. Logicamente, pelo nome, se percebe que ele era alemão, não é mesmo? E alemão desses alemães, mesmo aguerridos e atidos lá na guerra, e sempre provocando alguma celeuma com algum habitante, mesmo com algum brasileiro, não é? Mas logo que acabou a guerra, ele foi obrigado a trocar o nome da padaria. Então, de Padaria Alemã passou a ser a Padaria Brasil, que ficou até poucos dias atrás aí. Não faz muito tempo que ela encerrou as atividades. Então, isso foi mais um motivo marcante, por exemplo, na época, não é mesmo? Aí ficou Padaria Brasil, e vieram os filhos de continuar na atividade da padaria, e assim seguiu. E tivemos também na parte dos italianos, né? Que primeiro chegaram as grandes famílias de italianos que já adquiriram grandes quantidades de terra e formaram grandes fazendas. Como nós falamos aí, foram verdadeiras comunidades,
né? Haja visto que em matéria de lazer, por exemplo, a gente poderia até considerar que, é lógico, excetuando o problema de televisão e outros meios de comunicação que nós temos hoje, o pessoal desse tempo aí tinha mais lazer do que hoje, propriamente dito. Por quê? Porque as comunidades que se formavam na zona rural, que já tinha mais habitantes do que na cidade, eles já tinham lá seu campo de futebol, seu campo de bocha e outras atividades. Tinha a sua igreja, as quermesses que se faziam em benefício dessas igrejas, o padre da cidade que visitava mensalmente cada comunidade dessa. Quer dizer que elas foram se tornando famosas, essas famílias foram tornando famosas também pelo que elas faziam nessas propriedades e puxavam o pessoal da cidade para lá. É exatamente isso aí. As Polainas, por exemplo, o bairro das Polainas, que depois passou a se chamar bairro Vista Alegre, mesmo, os portugueses que ali se instalaram, eles criaram uma comunidade muito ativa. Então, logo eles construíram a igreja, imediatamente construíram a escola, e o bairro foi se formando assim, num aglomerado de casas, umas próximas às outras, que mais parecia mesmo um povoado já formado há muito tempo. Então o que acontecia? Já houve tempo aí no bairro das Polainas que eles tinham um grupo de teatro. Inclusive eu tenho alguns documentos na minha casa de programas que eles distribuíam aqui na cidade, de peças teatrais que eram levadas lá nas Polainas, lá na Vista Alegre. Então isso aí era um atrativo que não tinha aqui na cidade, mas tinha lá na zona rural, lá nas Polainas, que era um bairro dinâmico. Foi um dos bairros mais dinâmicos que nós tivemos aqui. Então veja bem, tinha time de futebol, não é mesmo? Tinha o barzinho que eles frequentavam lá, tinham as quermesses do padroeiro, que era feita anualmente, e tinha esse grupo de teatro amador que funcionou muito bem lá. Os italianos, eles chegaram primeiramente aqui, acho que a maioria quase como que empregados, né? Empregados das fazendas que tinham. Muitos já adquiriram a propriedade, né? Você traziam alguma reserva ou habitaram outros lugares, né, onde conseguiram alguma renda, alguma coisa assim parecida, e ao ouvir o rumor do barulho que já existia aqui em Quatá, em torno da cultura do café, eles se chegaram para cá. Porque teve muitas famílias de italianos, por exemplo, que eles não vieram direto para Quatá. Muitos vieram para outros locais. Ou muitos ficaram em Assis, em Catanduva mesmo, tem muita gente que ficou em Catanduva, não é? Aí a hora que esse pessoal já tinha alguma renda, algo suficiente para comprar uma propriedade, já comprava a propriedade. E aí dentro dessas propriedades, outros foram crescendo, mesmo, já italianos também, foram crescendo, criando os filhos, uns casando-se, quer dizer, formavam verdadeiros núcleos da mesma raça, do mesmo país, que eram os italianos. Entendeu? Então, à custa do sacrifício deles, de muito trabalho, mesmo, eles adquiriram grandes propriedades. Os japoneses, eles chegaram aqui em Quatá também, muitos partiram para a lavoura. Inicialmente eles partiram para a lavoura, mesmo para a lavoura de café, não é?
e às vezes diversificavam também. Posteriormente, eles se dedicaram também à sericicultura, né, que é a criação do bicho de seda, que foi um dos grandes fatores econômicos também que ajudou muito a cidade, o município, não é mesmo? Que aqui em Quatá chegou a ter aí 4 ou 5 fiações de seda. Seda essa que era já pronta, era enviada para, já era exportada, não é mesmo? À custa dessas fiações que já existiam por aqui. O que unia muitas famílias e trazia muito lazer também para a juventude da época eram os finais de safra de café. Então o que acontecia? Já o pessoal, já ao se aproximar o final da colheita do café, já se pensava numa grande festa. Festa essa com quermesses, onde tinha frango assado, leitoa, mas era comida em abundância, com fartura. E à noite, geralmente, que antecedia esse dia de festa, fazia-se um grande baile. Baile com o sanfoneiro trepado em cima da mesa, mesmo? E o lampião pendurado para iluminar o salão, né? E o pessoal se divertia dessa forma aí, de onde nasceram aí vários casamentos, não é mesmo? Porque moços da cidade também esperavam ansiosamente o dia, por exemplo, da colheita, quando chegava o final da colheita do café, sabia-se que lá no bairro dos Prevelatos iria ter um grande baile aquela noite. Então a moçada ficava dançando, que era no terreiro este coberto com um grande, que era um encerado também, que se usava na colheita do café, entendeu? E geralmente tinha um bom sanfoneiro para tocar o baile, né, como a gente falava. Então o pessoal dançava, tinha as mocinhas da cidade, tinha as mocinhas do próprio bairro, em maioria as mocinhas do próprio bairro, que sentiam, né, que provocavam um certo ciúme nos rapazes do bairro também, porque muitos rapazes da cidade ali chegavam para dançar. E as moças, logicamente, tinham muita vontade de dançar com os moços da cidade, onde saía às vezes algum atrito por ciúme da rapaziada radicada ali na fazenda. Então era um negócio até interessante, viu? Enquanto isso, os mais velhos, os pais, os avós, ficavam na tulha de café ou alguma outra lugar, ou mesmo na casa do proprietário, jogando truco. E uma bebida que eles usavam muito na época, que era o anisete. Era jogar truque, tomar anisete e comer frango assado. Era o que eles faziam. E a moçada dançando lá no terreiro. De modo que foram coisas assim que, se a gente pensar hoje, parece uma fantasia. Mas foi tudo uma realidade. E eu, graças a Deus, ainda consegui, na minha mocidade, pegar muitos bailes desse aqui. Não só aqui no município de Quatá, como em João Ramalho também. Se bem que João Ramalho nessa época ainda não era município. Tá vendo? João Ramalho pertencia para Quatá. Então a gente às vezes tinha festa lá na Água da Reta, na Água da Prata, lá na Água Santa, todos os bairros que tinha lá no bairro, até mesmo na Fazenda do Barão, tinha a famosa Fazenda do Barão, em João Ramalho, que era de café também, era tudo café. Então existia todo esse tipo de movimento, de festa, não é mesmo? E é bom a gente ressaltar aí o seguinte, a autonomia que tinha cada bairro desse, porque isso variava muito de acordo com a cabeça do proprietário, né? Que ele concordasse também, porque
para se construir um campo de bocha, para construir um campo de futebol, mandar se fazer as traves, quer dizer, todos os acessórios necessários para todo e qualquer tipo de esporte, havia colaboração, precisava ter a colaboração dos proprietários, porque custava dinheiro também. E quanto a isso não havia muita restrição não, porque eles cooperavam bastante e gastavam para o próprio bem e um bom lazer para eles. Futebol nem é bom falar, porque chegou-se a um tempo aqui em Quatá que o campeonato amador, que era um campeonato que pegava as cidades da região, Quatá, Paraguaçu, Palmital, Cândido Mota, Rancharia, era o campeonato amador, que era feito uma vez por ano, não é mesmo? Mas o que mais interessava mesmo o pessoal aqui era o campeonato varziano. Por quê? Porque cada bairro tinha o seu time de futebol. Não é mesmo? E interessante notar que, por exemplo, Fazenda do Joaquim Marques, Fazenda do Galiarte, Fazenda do Prevelato, Campinho, Polainas, Graminha, todos esses bairros aí tinham seu time de futebol, tinha seu uniforme, a sua chuteira. Santalina tinha já alguma coisa assim, só que Santalina ainda não era muito integrada assim, porque ela tinha, não sei, ela já tinha com a sua vida própria já, entendeu? Lá eles, devido ao poder também, poder econômico da administração, já se gerava outra coisa, já o espírito era outro, quer dizer, que eles não dependiam muito assim do restante da comunidade rural, entendeu? Então a gente, posteriormente, quando se cristalizou-se esse campeonato varziano aí, que todo ano tinha, eles passaram a fazer parte também. Então tinha jogo, tinha os mandos de jogo, mesma coisa, os jogos dos times aqui de Quatá, que aqui na cidade tinha vários times. Quando o mando era do time de Quatá, os jogos eram realizados aqui no estádio. Quando o mando era lá do bairro rural, era para lá que ia, a condução que existia era caminhão. Então, domingo após o almoço, o caminhão já parava lá na frente do Bar do Aço, que todo mundo conheceu aqui, não é mesmo? E o caminhão já ficava esperando e todo mundo, porque não existia condução para todo mundo, não tinha automóvel, o automóvel que tinha era 2, 3 carros de aluguel que tinha aí, nem ônibus não tinha. Então, a condução disponível e existente na época eram os caminhões. Então o camarada punha lá o caminhão dele à disposição e levava lá para Água Boa, levava lá para o Joaquim Marques. E o pessoal dos bairros afluía em massa para assistir esses jogos aí. Era muito movimentado. E cada bairro tinha seu boteco que fazia um movimento danado na época dos jogos. Então, Santalina, ela não integrou-se assim desde o início, como já falei, mesmo. Ela, por quê? Porque ela já tinha vida própria, não é mesmo? A administração já tinha um poder econômico maior, já integrado, né? A administração deles já estava bem iniciada, quando eles já trouxeram valores de outros lugares, não é mesmo? E eles já estavam em estado mais adiantado também na plantação do café, não é mesmo? E já se pensando na instalação de uma usina de açúcar, porque
a primeira usina fabricava açúcar e aguardente, a famosa pinguinha, né? Que aliás foi uma bebida que se tornou famosa não só aqui na região, como no estado de São Paulo, e chegou a ser até exportada essa bebida aí. Ela era engarrafada, lembro-me muito bem, numa garrafa verde, gravada na própria garrafa, Santalina, né? E eles tinham a vida deles quase que própria ali. Agora, essa parte de cá, vamos chamar assim, essa parte de cá, ela foi formando através da união de todos esses bairros. Agora, como eu falei, posteriormente, quando a coisa foi se estendendo mais, aí que Santalina veio se integrando mais. Apesar de que, não podemos deixar de ressaltar isso aí, que o início de tudo isso aí, que nos favoreceu bastante, foi justamente a instalação da Fazenda Santalina primeiro. Entendeu? Isso aí não podemos deixar de falar não. Foi a instalação da Fazenda Santalina primeiro. Que veja bem, desde os tempos lá atrás, quando nós falamos da estrada de ferro Sorocabana, que o comendador José Jorge era o engenheiro do traçado, mesmo, ele já puxou a estrada de ferro para cá justamente por causa da instalação da Fazenda Santalina, o que dinamizou bastante, né? E que deu um estado mais adiantado de evolução para eles, ao passo que aqui a coisa foi mais lenta, tá vendo? Lá já foi como é que se diz? Uma atividade mista, tá vendo? Tinha agricultura e tinha já indústria. Então, a gente vê que como se diz, a aproximação deles veio com o tempo. Quer dizer, não deixou de vir, ela veio, mas ela não veio assim de início, não, porque ela já tinha autonomia. Então, pode falar da Santalina, dos bairros aí, eu diria para você que Guatá, ela se expandiu assim de uma tal forma e formou um quadrilátero. Quadrilátero esse que ficou muito tempo sem poder se expandir. Tá vendo? Vamos chamar assim, pelo leste, pelo lado leste, nós tínhamos lá a Avenida General Marcondes Salgado, a cidade terminava lá. Aqui, pelo lado oeste, nós tínhamos aqui hoje a Avenida Comendador José Jorge, cerrada aqui a cidade. Aqui pelo lado sul, nós tínhamos o quê? A Fazenda do Seu Maricato, a cidade terminava ali, e mais algumas chácaras que tinha por ali também. E aqui mais pela zona norte da cidade, vamos chamar assim, aqui pelos lados do cemitério, a cidade se encerrava ali também. Se bem que eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte, que o primeiro cemitério de Guatá não foi ali onde ele está situado hoje. Ele foi ali onde está localizado hoje, mais ou menos, eu vou dizer para vocês onde. Ali pelo lado do sítio do Prevelato, por ali assim. Depois que ele mudou para esse lado. Então Guatá encerrava ali, no lado do cemitério ali. Para baixo do cemitério era só café. Para baixo da Marcondes Salgado era só café. Pro lado sul, lá para baixo do Maricato, era só café. E aqui para baixo, aqui na zona oeste também, para baixo da linha férrea, era só café. Tanto é que existe uma história aí, que o pessoal conta, que Guatá poderia ser hoje uma metrópole. Não digo assim metrópole no sentido de uma grande cidade, mas uma média cidade ela seria.
porque muita indústria deixou de se instalar aqui por causa dos grandes latifúndios que seguraram a expansão da cidade. Latifúndios esses do quê? Das plantações de café, das criação de gado, das grandes fazendas que se instalaram. De um lado tinha a fazenda do Josué Gil de Oliveira, não é mesmo? Do outro lado tinha a fazenda do João Jorge, do outro lado tinha, lá no fundo tinha a fazenda Santa Lina, né? Aqui subindo aqui em direção a João Ramalho, por exemplo, nós tínhamos aqui várias propriedades que se chamava acampamento, não é mesmo? Que também cheio de café. Então a cidade ficou presa. A cidade não conseguiu mais se expandir. Se por um lado ela ficou presa, esse pessoal que ficou aqui dentro formou, não vou chamar de elite não, mas foi quase que era uma elite geral, porque não tinha distinção de aquele era médico, aquele é lavrador, aquele é professor, aquele é sapateiro, aquele é comerciante, todos eram iguais. Isso era uma coisa que a gente sempre notava, não é mesmo? O meu pai, por exemplo, trabalhou na prefeitura há 33 anos, conhecia todo mundo. E quando havia alguma reunião na cidade, alguma festa, na casa de alguém, alguma coisa, todo mundo conversava com todo mundo. Todo mundo convidava todo mundo. Então não existia separação. Então formou-se uma comunidade amplamente integrada. De modo que, e aí, como você me perguntou a respeito das famílias, a gente leva famílias tradicionais, por exemplo, aqui da cidade. Por isso que eu falei nessa teórica elitização, sabe? Porque a gente conheceu pessoas aí, tinha as famílias, não sei se a gente quer citar nome, mas tem medo de esquecer algum, não é mesmo? Mas os que a gente esquecer, que nos perdoem, mas nós temos que citar também muitas famílias que se destacaram aqui, tanto no desenvolvimento da agricultura como no comércio e na indústria também, não é mesmo? Que o Atá, depois da produção de café, essa coisa toda, o Atá teve fábrica de guaraná, o Atá teve fábrica de sapatos, né, que eram sapatarias, que eram feitos artesanalmente, né? E o Atá tinha essa fábrica de fiação de seda, que eu já mencionei, tinha as máquinas que beneficiavam café, arroz, cereais, toda essa coisa arada aí. Eram várias máquinas. Por exemplo, a máquina do Sugimoto, a máquina do seu Bernarécia e mesmo a máquina do Mário Bayashi foram as maiores que nós tivemos aqui, onde ofereciam oportunidades de trabalho para muita gente. E com relação a outras pessoas, por exemplo, nós temos essa fábrica de Guaraná Rossi que eu falei. Esse Guaraná ficou tão famoso na região que ele era vendido até em Presidente Prudente. Ele era comparado ao Guaraná Rossi. Era comparado, aliás, ele chamava Guaraná Rossi. E ele era comparado ao Guaraná Champanhe da Antártica, que a gente chamava. E essa fábrica de Guaraná, a primeira dessa fábrica aí, foi do senhor Beppe Rossi, que morou aqui muito tempo, cuja família ele era casado com uma das senhoras da família Pecchio, seu Guido Pecchio, não é mesmo? Depois nós não podemos esquecer, depois de muito tempo também, uma indústria grande que nós tivemos aqui, que foi a indústria de óleo. Não é mesmo? A Inodesa.
Então essa Enaldesa fabricava óleo comestível. Então nós tínhamos o óleo Coringa, que era o óleo de amendoim, e tinha o óleo Quatá, que era o óleo de algodão, que era vendido em toda a região, né? E seguia mesmo até para São Paulo. E uma aliás, e tinha os subprodutos também, sabão e farelo de algodão para servir de ração para os animais. Existia tudo isso aí através dessa indústria aí que se pensou e se fez e foi feito o fechamento de uma rua para que a indústria pudesse se instalar melhor. Depois, futuramente, ela foi reaberta porque a indústria teve que fechar pelos motivos que na época a gente nem ficou sabendo muito, porque o grupo era um grupo que veio de Botucatu, era meio enfronhado também com a empresa José Jorge, de modo que mas trouxe um movimento muito bom para Quatá. Os costumes, por exemplo, do pessoal da zona rural eram costumes assim bem interessantes, viu? Porque aos finais de semana, não digo todo final de semana, mas pelo menos porque eles tinham as atividades deles e eles tinham o comércio também lá no bairro onde eles moravam, mas havia um tempo que eles tinham necessidade de vir para a cidade. E como é que eles vinham para a cidade? Uns vinham a cavalo, quando o trajeto era pequeno. Outros, da mesma forma, vinham de carroça ou de charrete, e muitos vinham até a pé mesmo. Agora, quando a propriedade ficava mais distante, eles se utilizavam das famosas jardineiras. O que eram essas jardineiras? As jardineiras eram os ônibus da época, vamos dizer assim. E como é que era isso aí? Era um tipo, você imagina assim, um tipo de um caminhão, que em vez de ter uma carroceria, ele tem uma carroceria mais cheia de bancos, cujas laterais são abertas. Então esse pessoal vinha tudo sentado ali, tinha ali o que cabia, que cada banco daquele vinha 6 ou 7 pessoas. Vocês viam uns 40 pessoas numa jardineira dessa. Tinha várias jardineiras. Jardineira não era uma só, não. Porque, primeiramente, existiu aqui em Quatá um senhor que se chamava Pascoal Rafael. E ele tinha uma empresa de ônibus, que inclusive fazia viagem até Tupã. Fazia Bastos, fazia Tupã, né? E os bairros adjacentes por lá. Mas aqui mais chegado a nós, ao município, ao movimento do comércio, que o comércio aos sábados era muito movimentado. Por quê? Porque esse pessoal tomava essa jardineira lá no bairro e vinha até a cidade. Agora, o interessante é notar o seguinte, é um fato até bem pitoresco, porque o porta-mala dessas jardineiras era em cima, porque ela era coberta, logicamente, né? Tinha cobertura, só não tinha as laterais. Então, se você imagina um ônibus cheio de bancos, não é mesmo? E o camarada entrava, sentava, se acomodava e ali não podia nem levantar, né? Porque não tinha altura para isso. E o porta-mala era em cima. E eles costumavam trazer os produtos, muitos produtos que eles fabricavam, que eles tinham lá no sítio: frango, queijo, pão, linguiça, toda essa coisa lá, e vinha tudo no porta-mala que era em cima do ônibus. E os frangos vinham todos pendurados de cabeça para baixo ainda, verdade. Imagina hoje,
Se alguém quisesse comprar um frango caipira, por exemplo, porque naquele tempo só tinha frango caipira, né? Mas o frango caipira lá do sítio era muito melhor. Então o pessoal ia esperar, ou lá na esquina do cemitério, que era a primeira parada do ônibus, desses ônibus que vinham aqui das propriedades do lado do Tupã. Então, a primeira parada ele fazia ali na esquina do cemitério. Então, ele, se quisesse comprar um franguinho, escolheu o melhor, já parava por ali. Porque a outra parada já era justamente de frente ao bar do Ponto, que era do senhor Estevão Conte. Ali era um movimento danado. Era uma transação de negócio, de camarada comprando frango e comprando outros produtos. Um encomendava, outro não encomendava, o outro ia buscar, mas o camarada tinha esquecido de trazer. De modo que era um movimento desse. Aí o pessoal se espalhava pela cidade. Agora eu me lembro muito bem que uma coisa você não podia fazer no dia de sábado aqui em Quatá. Era ir no barbeiro para cortar o cabelo. Por quê? Porque aquele dia era destinado para o pessoal que vinha do sítio. Então eu lembro que meu pai ainda falava sempre, né? Quando eu falava que ia cortar o cabelo, ele falava, não vá sábado. Sábado é dia do pessoal do sítio. E era mesmo. Porque o pessoal já vinha tudo cabeludo, né? Tudo barbudo, aquela coisa, que eu queria fazer um cabelinho melhor, né? Uma barbinha mais, porque eles faziam lá no sítio, mas era mais a barba, né? Se bem que não era todo mundo também, porque naquele tempo só se usava navalha, né? E nem todos sabiam mexer com a navalha. Então eu vinha para o barbeiro. Você chegava no barbeiro, estava cheio. Então o sábado era destinado para o pessoal do sítio. Agora, outra coisa que era muito interessante, mas aquilo era um negócio que hoje devia ser até filmado, sabe? Eram os casamentos. Os casamentos do pessoal da zona rural. Então eles casavam lá, eles namoravam, eles noivavam, passavam por todo aquele processo que existia, não é mesmo? Primeiro flertavam, não é mesmo? Depois namoravam, depois ficava noivo, depois casavam, né? Agora o casamento era aqui na sede do município, não é mesmo? Então geralmente os padrinhos ou pais dos noivos encomendavam um lugar, que geralmente era um bar na cidade, para o casamento. Então, o dono do bar já preparava o ambiente, juntando mesas e cadeiras, conforme o número de pessoas tivesse, né? Então era realizado primeiro o casamento lá no cartório. E a noiva, o noivo e a comitiva que acompanhava, iam todos a pé pela calçada. A noiva arrastando o vestido dela pela calçada e até o cartório. Ou então eles iam direto até o cartório. Agora, do cartório, a comitiva seguia de novo para a igreja. Seria feito o casamento religioso. Agora, após o casamento religioso, iam todos para o bar. Ali que era a festa. Ali era realizada a festa. Então, quando chegava sábado, geralmente, fim de colheita, fim de sábado, essa coisa toda, era comum ter esse tipo de... E a avenida ficava cheia de gente. Quer dizer, o pessoal que... Não o pessoal da cidade, o pessoal da cidade já estava até habituado a isso aí, né? Mas, então, a noiva, logicamente, se aprontava de amor, do seu vestido branco, o noivo no ternão também apertado na gravata, que vinha danado, sapato novo apertado no pé, não é mesmo que fazia ele mancar um pouco, e o pessoal que vinha atrás também, a criançada toda arrumadinha, toda bonitinha, e todo mundo acompanhando o casamento. E a festa era realizada lá no bar. Era muito comum e muito interessante isso aí, viu? Fato, vamos dizer assim, até pitoresco, né? Não podemos chamar, porque era uma coisa tão diferente de hoje. Eram os enterros, né?
Bom, para começar, o velório era feito na casa do falecido, né? E era comum o pessoal que ia para o velório ia em peso. Então o dono da casa do falecido tinha que preparar coisa para o pessoal. Preparar sanduíche, geralmente era sanduíche de mortadela. Comprar bebida, né? Era cachaça e cinzano, era o que mais se comprava. Então às vezes o camarada, quando ele ia providenciar as coisas, ele falava assim, ele comprava lá, era o cinzano e a cachaça. E ele convidava o pessoal que ele encontrava pela rua, falou, ó, aparece lá em casa hoje que nós vamos beber o defunto. E era o que acontecia mesmo. Durante a travessia do velório, a noite toda, eles bebericavam lá, umas pinguinhas, um vinho, e se alimentava lá com o sanduíche de mortadela até a hora do enterro. Tá vendo? Agora, a hora do enterro, aliás, o negócio é o seguinte, é uma coisa interessante também, que quando o camarada estava doente, que ele estava para morrer mesmo, que ele morria, imediatamente saía uma pessoa da família e ia chamar o marceneiro para vir tirar a medida do defunto para poder fazer o caixão. Geralmente era o seu, na época que eu me lembro, era o seu Juvenal, tinha o seu Juvenal, que tinha marcenaria, era a marcenaria do Talon, que existia nessa época. Então o que acontecia? Corria na casa do marceneiro para avisar que o fulano de tal tinha morrido e precisava tirar a medida do caixão. Tinha que comprar o tecido para o marceneiro forrar o caixão e tinha que ser com antecedência razoável, né? Porque senão não dava tempo de fazer o caixão. Então o marceneiro vinha, nessa altura o defunto já não estava mais na cama, estava em cima da mesa, na sala, né? Rodeado pelos parentes, amigos, aquela coisa toda. E a hora que aprontava o caixão, o marceneiro levava, aí passava o defunto para dentro do caixão. Na hora do enterro marcado, era tudo carregado na mão, né? Não existia carga. Então era tudo carregado na mão. E acrescente-se aí que era difícil, porque quando o defunto era pesado, ele ficava mais pesado ainda, porque não existia asfalto, não existia nada, era puro areião, né? E dali esse féretro, tá vendo? Que percorria aí a avenida da cidade, passava pela igreja, posteriormente, após a bênção ou a missa que tivesse nessa igreja, seguia para o cemitério, e o sino, um som característico, em batida característica de fúnebre, né? Batia pausadamente até pelo menos a metade, ou até que conforme a importância do defunto, até chegar no cemitério. Tá vendo? O pessoal acompanhava, muita gente acompanhava, entendendo? E ia tocando, né, a alça do caixão. Outro fator interessante que, aliás, quando veio um parente de São Paulo na minha casa, morreu uma pessoa aqui, e eu fui ao enterro e ele foi comigo. E ele estranhou, e até hoje ele me fala isso aí, e ele conta para várias pessoas, que a coisa mais interessante que ele viu foi aqui em Coatá, que quando morria uma pessoa, fosse ela qualquer, a hora que esse féretro passava pela avenida, todos os comerciantes abaixavam a porta. Só subia essa porta depois que o féretro passasse. Então era um respeito absoluto, tá vendo? E outra coisa, não se tinha muito túmulo também na época, a maioria que tinha era feito de tijolos,
E uma maioria maior ainda, muitos eram sepultados na própria terra, nos 7 palmos, como a gente chamava, né? Foi na época da Estrada de Ferro de Sorocabana, estava no auge, que ela oferecia uma série de opções para o pessoal. Inclusive, nós tínhamos a embarcação de café, cujos armazéns ficavam abarrotados, né? Tínhamos a embarcação de boi, que era muito interessante também, quando tinha 20, 25 gôndolas, com 22 bois aproximadamente cada uma. E a garotada da escola, grande parte ia assistir essa embarcação, era interessante. Agora, outro fator bem gozado, vamos falar assim, era o embarque de passageiros. E tinha 2 ou 3 trens que faziam a linha de Guatá a São Paulo. Quer dizer, eu já vinha lá de Presidente Epitácio, Prudente, passava por aqui e ia embora até São Paulo. Demorava 16, 17 horas uma viagem daqui a São Paulo. É que nesse tempo aí, o passageiro, o trem passageiro que vinha de São Paulo, ele trazia também o jornal, os jornais, Folha da Manhã, o Estado de São Paulo, aqueles jornais que existiam na época, né? De modo que nós líamos o jornal do dia anterior. Nunca líamos o jornal do dia. O jornal lido era do dia anterior. Televisão não existia. Existia rádio. Então a gente às vezes ouvia uma notícia importante no rádio, depois ansiosamente a gente ficava esperando o jornal chegar, né? Esse jornal era levado no correio e a gente ia buscar o jornal no correio, né? Depois, futuramente, veio ter uma banca de jornal, essa coisa, mas sempre chegando um dia atrasado esse jornal. Agora, uma outra coisa importante que acontecia aí com relação aos trens era a importância que o pessoal dava para esses trens. Então nós tínhamos o trenzinho misto, que era carga e passageiro. Vinha lá 4, 5 vagões de carga e lá no último vinha um vagãozinho para passageiro. Esse era mais regional aqui. Depois nós tínhamos o misto, que era quase a mesma coisa, só que o misto tinha um pouquinho mais de vagão para passageiro. E tínhamos os passageiros, né, que a gente chamava, né? O passageiro, o trem passageiro. Então nós tínhamos aí uma média de vezes já de ter 4 trens para São Paulo. Então no início era aqueles vagões ainda de madeira, aqueles vermelhinhos, a segunda ainda era segunda classe, eram aqueles bancos de madeira que a gente ia sentado um de frente para o outro, não é mesmo? E assim, com a evolução do tempo, veio o bandeirante, que era um trem melhor, não é mesmo? Já era um trem, vamos dizer assim, de aço, né, que o pessoal chamava, e comportava mais passageiro, era mais confortável, era maior, não é mesmo? E trazia melhores opções também de atendimento dentro do próprio trem, né? Depois veio o luxo, que foi um trem melhor ainda, né? Era um trem assim, quando você olhava ele de longe parecia todo inoxidável, era bonito o trem. E depois veio o super luxo, tá vendo? Super luxo esse que o pessoal estranhou muito no início. Porque o pessoal estava acostumado a embarcar no trem e abrir a janela para entrar ar, né? E quando chegou o super luxo, janela tudo fechada, porque tinha ar condicionado. Mas não foram poucos os passageiros que chegaram a quebrar a janela, não é mesmo? Porque estava achando que estava calor, não sabendo que existia ar condicionado no trem. E
existiam os restaurantes também muito bons, né? Que a gente se servia ali. E de modo que tinha uma variedade de coisas aí que a gente nem percebia uma viagem aí de 15, 16, 17 horas. Por quê? Porque aqui em Quatá, por exemplo, quando chegava a hora do trem, principalmente do luxo, do super luxo, que era por volta de 19 horas, tinha um que passava 19 horas, depois tinha outro que passava às 10 horas. Mas a quantidade de gente que descia para a estação para ver o trem passar não era brincadeira, principalmente os jovens. Então, o que acontecia? Sempre tinha uns engraçadinhos dentro do trem que mexia com as moças que estavam na plataforma, não é mesmo? Então, aliás, elas também já iam na estação, não era com outra proposta, era de dar um flertezinho, dar uma namoradinha, sempre tinha um engraçadinho já que punha a cabeça para fora da janela para conversar, dirigia um gracejo para uma moça, não é mesmo? Tinha muitos até que descia do trem mesmo, embora ele parasse ali 1, 2 minutos, 3 minutos, o engraçadinho descia do trem, fazia gracejo com a mocinha, né, aquela coisa toda, até que o trem partisse. Bom, o trem partiu, o trem foi embora, subia aquela multidão de gente na estação que voltava para suas casas, ali pela Avenida Jânio Quadros. Era muito interessante. Quatá hoje, eu sinto uma diferença muito grande, né? Bom, mas já estou com 80 anos, né? Vivi os 80 anos aqui, porque aqui nasci, mas aquela saudade da mocidade, que tinha mais opções de diversão do que hoje, eu acho que era melhor, porque hoje tudo mudou, os costumes mudaram, não é mesmo? E há muito conforto por aí, que o pessoal, muitos jovens não sabem aproveitar, e quando tem alguma coisa também não sabe usar, por exemplo, de carros e motos, essas coisas todas aí, não é mesmo? Que naquele tempo, embora a gente não tivesse, a gente se divertia muito mais, não é mesmo? Porque tinham outras opções para a gente escolher, tinha mais bailes para a gente ir no clubinho lá em cima do cinema, tinha cinema para a gente ir, né? Que era um motivo a mais também para namorar, para encontrar um amigo. E o cinema aqui em Quatá sempre foi bom, pelo menos esse último era ótimo, tá vendo? Era o cinema que tinha o bar do lado, tinha tudo, tinha bomboniere, tinha tudo ali dentro, tá vendo? Era um cinema confortável, pena que deixaram acabar, tá vendo? E que hoje poderia ter até se tornado um teatro, né? Pra gente usar aí, mas que infelizmente não... Mas hoje, apesar de tudo isso aí, Quatá é uma cidade boa para a gente morar, é calma, entendendo? Eventualmente surge algum desencontro aí, algum alvoroço, mas é muito difícil, porque logo é abafado, não é mesmo? De modo que eu gosto muito daqui, eu não pretendo sair mais daqui, também não dá mais tempo, né? Tem que ficar por aqui mesmo. Mas eu acho que ainda é muito bom pelo conhecimento. Apesar de que eu sinto uma coisa assim, muito diferente. Aquele pessoal com o qual a gente convivia já diminuiu muito. Então às vezes você fica se sentindo quase como um estranho no meio dos outros. Por quê? Porque o pessoal que veio depois é tudo novo. E eu ainda estou aqui. Não é mesmo? Então às vezes eu entro no banco para fazer qualquer negócio, para fazer qualquer coisinha lá, é tudo estranho para mim, começando os funcionários. Quando você entrava no banco antigamente era todo mundo conhecido, hoje é tudo estranho, porque vem de fora, e o pessoal que veio de fora está morando aqui agora, muitos funcionários de usina, e pessoal que vem em época de reparo da própria usina também, que se instala aqui. Quer dizer, são
é um pessoal estranho completamente. Então você, em vez de você ficar alheio, você fica um estranho no ninho, para dizer bem a verdade, né? Mas apesar de tudo isso aí, a gente ainda restou aí uma gama de amigos, né, que a gente cultiva e muitos que aparecem também, que a gente não deixa de gostar, né? E as famílias, né? Que hoje a gente vive mais com as famílias. Nossa família é muito grande, né? Como a exemplo de outros que tem por aí também, que um filho daqui foi casando com a filha de lá e de lá e de lá, e formaram-se assim grandes famílias. E é o que está acontecendo hoje aí. E nós vivemos nessa, o nosso lazer, o nosso bom viver, o nosso bem-estar é junto aos familiares, igreja e outras festas que porventura surjam, né?